O que a palavra de Deus está dizendo para a gente é que se você quer andar nesse pacto com Deus, você tem que entrar de cabeça. Não dá para ser mais ou menos crente. É por isso que a palavra de Deus coloca um negócio muito sério quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quando a gente descobre quem é Jesus, o Senhor da nossa vida, a gente vai ser convidado pelo Espírito Santo a assumir compromissos com Deus e com o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E uma das cerimônias que o Senhor Jesus ensinou era a cerimônia do batismo. Então, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é? Quem crê, seja batizado. Ou lá, na grande comissão, ele vai dizer, não é? Pregai, né? Vai ensinar, vai pregar, vai discipular, né? Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que você entendesse o que vai acontecer ali, não é? O judeu que era o alvo dessa primeira proclamação, ele acreditava que a cerimônia feita da circuncisão era tudo o que era necessário. Está entendendo? E então, eu já sou circuncidado, eu não preciso fazer mais nada. Vai dizer assim, não, mas se você agora crê que Jesus é o Messias de Deus prometido, e você vai ter um pacto exclusivo com Jesus, como Senhor da tua vida, tá? Você vai esquecer a circuncisão, porque a circuncisão era uma marca exterior, porque a verdadeira circuncisão, segundo a Bíblia, vai ser a do coração, onde a gente se arrepende dos nossos pecados e busca a graça de Deus. E você vai ter um sinal agora externo, tá? Que vai ser representado no seu batismo. Então, se você crê, seja batizado. E aí o que acontece? Naquele tempo, as pessoas iam para a beira do rio, tá certo? E toda a comunidade vivia em torno do rio. A água que se bebia vinha do rio. A roupa que era lavada vinha do rio. Onde é que tomava banho? No rio. Aí você imagina chegar os cristãos no rio e diz, fulano de tal, você crê no Senhor Jesus Cristo como Messias vivo de Deus? Eu creio. Então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Umas aldeias pequenas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Todo mundo se conhece. Você viu quem estava lá no rio essa semana? O João, o Antônio, o Pedro, o Joaquim, sei lá que. Tinha português lá, acho que não tinha. Vamos ver, né? Esse povo todo lá, e essa situação. E aí o que acontecia? Era um divisor de águas. Era um momento onde, através daquela cerimônia, eles estavam publicamente dizendo que eles estavam integralmente na comunhão com o Senhor. Isso acontece hoje, queridos. Você conhece a palavra de Deus, você nasceu num background cristão, muitos já foram batizados quando criança, mas não era o batismo do seu entendimento, não era o batismo da sua fé, era um símbolo da fé dos seus pais. E não foi exatamente isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou o seguinte: quem crê, o quê? Seja batizado como um símbolo e um sinal desse pacto e dessa aliança integral. E algumas pessoas ficam pensando assim, mas o que o meu tio vai pensar, o que o meu pai vai pensar, o que o meu avô vai pensar? Querido, o mais importante desse pacto com Deus é o que Jesus vai pensar. E tem muita gente que já tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas tem medo dessa integralidade do compromisso. A partir de um dia eu vou dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, e não importa o que os outros pensem, porque essa é a minha fé e o meu compromisso com o Senhor. E é interessante que naquele mesmo dia, diz a Bíblia, naquele mesmo dia em que Abraão entendeu o que estava acontecendo, ele reuniu a sua casa,
E ele, com 99 anos, foi circuncidado. E ele circuncidou o seu filho de 13, e circuncidou todos os homens da sua casa, porque ele disse: eu estou de cabeça nesse negócio de ter uma aliança com Deus. Queridos, não dá para ficar no meio do caminho. Ou a gente tem um compromisso com Jesus ou não tem nada.